Oi, gente! Hoje eu estou aqui para concluir a minha série de vídeos, falando sobre a franquia Planeta dos Macacos. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o novo filme, Planeta dos Macacos, O Reinado, que é o quarto filme da saga Reboot, que começou lá em 2011. E esse filme, gente, eu tive o prazer de assistir já faz uns 3 dias, Eu fui ver no cinema, infelizmente eu acabei não conseguindo trazer o vídeo aqui pro canal tão rápido quanto eu queria, Mas já adianto pra vocês, gente, que é um filme que tem muita coisa interessante pra gente conversar a respeito. Mas então, gente, em 2017, basicamente, 7 anos atrás, nossa, faz mais tempo do que eu pensava, a gente teve o filme, Planeta dos Macacos, A Guerra, que era a conclusão da trilogia que a gente vinha acompanhando até então, que estava contando pra gente, a história do personagem César e também o início, do Planeta dos Macacos e como foi que os macacos acabaram dominando ali a Terra. Isso foi, gente, uma coisa assim, uma trilogia muito maravilhosa, que foi uma trilogia, inclusive, que fez muito sucesso. Os filmes, eles não são, assim, um grande sucesso de bilheteria, no sentido, assim, de ser uma coisa, sei lá, tipo, igual Marvel, igual Star Wars. Não é uma franquia grande nesse nível, mas é uma franquia, assim, que é muito grande em relação à qualidade, E que tem um público fiel que sempre tá indo lá no cinema para assistir o novo filme, O único deles que eu tive o prazer de ver no cinema, gente, foi o terceiro mesmo, A Guerra, e depois esse novo que lançou agora. E eu fico até triste, porque é uma franquia tão grande, tão maravilhosa, que eu queria ter na minha memória, a ida pro cinema vendo todos os filmes. Infelizmente, eu só vi esses 2 últimos, mas é uma franquia que eu acho realmente, muito maravilhosa. E depois que a gente teve aquele filme, em 2017, basicamente a gente pensava que a história tinha acabado, e ninguém imaginava que a gente ia ainda ter, continuações e novos filmes sendo lançados. Mas acontece, que a Disney acabou comprando a Fox. A gente sabe disso, Inclusive, foi já com a Disney tendo comprado a Fox que a gente teve alguns filmes, como, por exemplo, Avatar 2, que era um projeto da Fox que o James Cameron já estava trabalhando há muitos anos, Agora a gente vai voltar a ter filmes da franquia Alien, Esse ano vai lançar o Alien, esqueci qual é o nome, gente, mas vai ter um filme novo de Alien em breve, que inclusive eu tô super ansiosa pra ver, porque eu também amo essa franquia, E também está voltando a ter Planeta dos Macacos, Eles estão recuperando várias franquias da Fox e eles queriam fazer novos filmes. E no início, gente, eu fiquei assim bem nervosa, porque a Disney é a Disney, E a Disney normalmente, eles têm um estilo muito específico que para alguns filmes da própria Disney faz sentido, funciona e fica legal. Mas a Disney não é o estilo da Fox, Então desde que a Disney comprou a Fox, a gente ficava, meu Deus, será que os filmes vão continuar iguais ou não? Então, quando eles anunciaram que ia ter um quarto filme de Planeta dos Macacos, eu fiquei tipo, meu Deus, não sei se vai dar bom, sabe? Não sei se isso vai dar certo. Mas aí, logo depois, veio outra notícia, que é que dessa vez, o diretor não seria o Matt Reeves, que tinha feito os 2 últimos filmes, Que agora ele tá trabalhando, na Warner, ele tá fazendo os filmes do Batman, do Robert Pattinson. Agora a gente teria um novo diretor, que seria o Wes Ball, o mesmo diretor que já tinha feito, a trilogia Maze Runner. Eu confesso pra vocês, gente, que assim, eu não sou muito fã de Maze Runner, mas eu também não digo que eu acho ruim. Na verdade é porque Maze Runner é uma trilogia que eu nem lembro direito. Eu acho que eu nem assisti os 3 filmes, eu acho que eu assisti os 2 primeiros. O primeiro, eu acho que eu gostei. O segundo, eu acho que eu não curti tanto, por isso que eu não assisti o terceiro. Mas nenhum deles eu achei ruim. Eu não achei que fossem filmes ruins, eu não achei que esse diretor era ruim, Então foi uma notícia que eu fiquei meio tipo assim, ok, não sei o que pensar. O diretor de Maze Runner fazendo Planeta dos Macacos, No início eu fiquei meio assim, não sei se isso vai dar certo, se isso vai dar ruim. Enfim, vamos ver e vamos esperar. Mas aí, com o tempo, eu comecei a ficar mais otimista, porque eu me lembrei, gente, de uma amiga minha amiga Isabelle, que eu lembro que nessa época que tava saindo a trilogia, Planeta dos Macacos, o reboot, eu lembro dela falar assim que ela tinha alguns filmes favoritos que ela amava muito. E ela falava muito que ela gostava de Planeta dos Macacos, que ela adorava. Eu lembro da gente conversando, sobre o último filme, A Guerra, que eu tinha ido ver no cinema com os meus pais e a minha irmã. E ela também tinha ido ver no cinema, a gente ficou conversando ali na faculdade. E aí eu lembro também que nessa ocasião ela comentou que outro filme que ela gostava também era Maze Runner. Ela adorava Maze Runner e ela dizia pra eu ver Maze Runner, porque ela achava que eu ia gostar. Ela inclusive dizia que o primeiro e o último filme eram os melhores. O segundo ela não gostava tanto assim quanto os outros, mas a trilogia no geral ela gostava bastante. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, Eu lembrei dessa minha amiga e eu falei, nossa, isso é uma ligação que faz sentido então, porque é uma mesma pessoa que amava Maze Runner e amava Planeta dos Macacos também. Então deve ter alguma coisa ali que tem a ver, já que uma mesma pessoa gosta muito das duas. Aí eu comecei a ficar bem otimista. E aí, gente, quando saiu o trailer, eu já fiquei assim, muito feliz, porque o trailer desse filme, ele já tem aquela vibe assim, que é muito verde. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui no canal, gente, mas eu amo filme que tem mato, eu amo planta, eu amo coisa verde, assim, eu adoro, gente, eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que isso vem muito assim, porque quando eu era criança, eu lembro de gostar muito do Mágico de Oz, que a gente tem Oz, assim, bem colorida. Eu também gostava muito de King Kong, King Kong também se passa na floresta. Eu gostava de Indiana Jones, Que Indiana Jones, às vezes, ele tá nos cantos meio desérticos, mas no segundo filme, por exemplo, ele vai pra um canto, assim, tem umas cenas em floresta, O quarto filme de Indiana Jones também tem umas cenas em floresta. Então, enfim, eu sempre gostei muito de coisa, assim, de aventura,
mistura de floresta, de mato, né? Gosto muito de contos de fadas também, então vários contos de fadas têm floresta, né? A gente tem, por exemplo, aquela cena Bela Adormecida, a Aurora cantando na floresta. Então floresta é uma coisa que eu amo muito. E é uma coisa, né, que é muito presente nos primeiros filmes da franquia Planeta dos Macacos, quando a gente fala dos filmes clássicos, né? A gente tem muitas cenas assim em floresta. Nos filmes novos, né, no reboot, a gente até tem mais coisa na floresta, né, especialmente no segundo filme, que é o confronto, né, Planeta dos Macacos, o confronto. Ali a gente tem a comunidade ali do César, que eles estão vivendo na floresta, mas ainda assim era uma coisa que era um pouco diferente, né, porque o Matt Reeves, ele tinha um jeito que era um pouco mais sombrio de fazer o filme dele, né, era uma estética diferente, que inclusive eu gosto também, né, mas era um jeito diferente de mostrar a floresta. E eu já vi logo pelo trailer desse filme novo aqui, que ele tinha uma pegada que lembrava muito mais filmes de aventura e fantasia que eu gostava, né? Então já fiquei encantada, gente, quando eu vi o trailer. E eu devo dizer pra vocês que no resultado final do filme ficou a coisa mais linda do mundo, gente. Esse filme é muito, muito, muito bonito. Ele é muito lindo. As cenas assim de floresta, os matinhos, as coisas, né? Porque basicamente se passaram 300 anos desde que a gente teve a última história lá com o César. Então muita gente ficava na dúvida, nossa, como é que eles vão continuar isso? E aí o Wes Ball e as pessoas que estão trabalhando aqui com ele no filme, né, eles decidiram que era melhor contar uma história que não fosse uma continuação direta, mas que eles mostrassem várias gerações no futuro, né? Então se passam uns 300 anos mais ou menos desde que a gente teve o último filme e tudo tá muito diferente, né? Então eu gosto que esse filme aqui no início, a introdução dele, é meio que mostrando pra gente como está esse mundo agora. Então a gente vai acompanhar um personagem principal, né, que é o Noah, é o novo macaquinho aqui principal que a gente tem, né, o novo chimpanzé. E aí a gente vai conhecer a comunidade na qual ele mora, na qual ele vive. Aí a gente vai ver quais são os costumes que eles têm, quais são os ritos de passagem que eles têm, porque ele é um personagem assim que ele é jovem, que está para se tornar um adulto, e eles têm toda uma coisa na cultura deles, que eles pegam os ovinhos de águia, porque nessa cultura deles todos os macacos que são adultos, eles têm uma ligação com um animal, que no caso seria essas águias, né? Então eles ficam com a águia assim no braço. Inclusive vocês podem ver até isso no pôster do filme, né? Então isso faz parte da cultura dele. E o início do filme é inteiro só mostrando isso pra gente. Como é a comunidade dele, como é a cultura deles e o lugar belíssimo no qual eles vivem, gente. É uma coisa assim que, se vocês são inscritos aqui no canal, provavelmente vocês gostam de Avatar. E esse início do filme, gente, é uma coisa assim que pra quem é fã de Avatar, eu tenho certeza que vocês vão amar. É simplesmente uma floresta belíssima, paisagens incríveis, belíssimas, assim, que você fica, meu Deus, que coisa incrível. E eu ainda por cima vi o filme em IMAX, né, gente? Então fica aquela coisa assim, espetacular que você tá vendo, super fantástica, belíssima, e aquela comunidade, né, sendo ali estabelecida e a cultura deles. Vocês que gostam desse tipo de coisa, vocês vão amar. É um início, inclusive, que além de Avatar, também me lembra um pouquinho, sabe o início de Senhor dos Anéis, que a gente vai ver aquele local, né, onde moram os hobbits, que também é muito verde, tem muito matinho, muita floresta e coisa assim, plantinhas coloridas, né, flores, e a gente vê, né, os hobbitzinhos morando lá, a gente vê as comunidades. Tem essa mesma vibe também parecida. Então é uma coisa assim que é muito legal mesmo. Mas então, né, gente, aqui no filme a gente também vai descobrir que existe uma outra comunidade de macacos, que não é essa comunidade, esse grupo, nessa sociedade que vive o nosso protagonista, o Noah, é um outro grupo, que basicamente eles são o reino, né? Esse é o reinado, inclusive, que está sendo falado no título. E a gente vai ter um macaco lá, né, um chimpanzé, que ele vai se chamar, né, Proximus Caesar, como se ele fosse o próximo César, né, uma sequência, assim, um herdeiro do César original. Sendo que nada na história leva a crer que realmente ele tem uma ligação com o César original mesmo, sabe? É só uma pessoa, assim, que ele meio que se aproveita da lenda que o César virou, porque o César, ele foi como se fosse, assim, o grande messias dos macacos, né? Foi ele que fez o mundo se tornar do jeito que é agora. Então, ele usa essa figura do César meio que pra se engrandecer e se colocar como um rei. E aí ele vai saindo, assim, pelo mundo, né? E ele vai capturando macacos de outros grupos, de outras comunidades e sociedades, e vai integrando ao reino dele, né? E transformando esse pessoal em escravos. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui, depois de ser estabelecida, né, a sociedade do Noah, né, essa comunidade de macacos, é esse reino chegando lá e destruindo tudo. E é uma cena, gente, assim, muito intensa, sabe? Muita ação, muita coisa assim, babadeira, explosão, que eu achei super legal, mas ao mesmo tempo também super emocionante. Mais uma vez eu venho falar aqui da franquia Avatar, né, gente? Que eu achei que tem muitas semelhanças nesse filme aqui. Quando a gente vê aquelas coisas das cenas de ação de Avatar, que por um lado a gente acha legal porque tem a luta, mas por outro lado sempre tem uma fragilidade emocional muito grande envolvida em cada batalha, porque a gente vai vendo pessoas sofrendo que não mereciam e coisas injustas acontecendo. Então é aquela batalha que por um lado você tá animado pela guerra, mas por outro lado você fica também botando a mão na consciência, tipo, guerra é ruim, isso aqui é horrível, várias pessoas inocentes estão sofrendo, né? Então eu acho isso aqui muito legal. Tudo isso
isso, inclusive, que eu tô falando, né, gente? Nem se preocupe que não é spoiler. Isso é só o início, assim, do filme. E também tudo isso tá no trailer. Então, basicamente, o que a gente vai ver esse reinado. Eles vão invadir ali o lugar que o Noah vive. E vão levar várias pessoas da família dele, né, como escravos. Então, eles vão estar nesse reino aí. E aí, o Noah fica tipo, meu Deus, eu preciso recuperar a minha família. Eu preciso ir atrás de todo mundo, né? E trazer todo mundo de volta pra casa. E aí, o Noah, ele vai fazer isso. Ele vai, gente, numa jornada, assim, pelo mundo, para descobrir um mundo além daquele cantinho em que ele e a família viviam, né? Até ele chegar nesse reinado. E essa parte, gente, também é um momento, assim, do filme que é puro filme de aventura e fantasia, sabe? É uma coisa, repito aqui, é falado em Senhor dos Anéis. Sabe quando o Senhor dos Anéis, eles têm aquela missão, não só o Senhor dos Anéis, mas também o Hobbit, que é aquela ideia de você estar no lugar, você tá ali no seu lugar comum, e aí você tem um chamado para uma aventura, e aí você parte, e aí você vai para esse lugar. E aí você tem toda uma jornada até chegar nesse lugar que você precisa ir. E, enfim, é essa pegada que esse filme tem. E eu achei isso muito legal. Além, né, de eu falar do Senhor dos Anéis e o Hobbit, eu também acho que faz sentido a gente comentar aqui, fazer um paralelo com a trilogia clássica de Star Wars. Eu acho que esse filme, ele tem uma vibe, assim, de uma nova esperança, sabe? O Noah, ele é meio que como se fosse o Luke Skywalker, né? Que ele vai ali, tem uma coisa que vai acontecer, uma injustiça, uma coisa que ele vai precisar ajudar. E ele vai partir numa aventura e conhecer pessoas diferentes em mundos diferentes ali, coisas que o Luke Skywalker conhece, né? A gente tem uma estrutura muito semelhante aqui nesse filme. Então isso é muito legal, porque eu acho assim que é um estilo de filme que eu gosto, é um estilo de história que eu gosto, mas ao mesmo tempo é interessante porque vocês podem ver que é totalmente diferente do que a gente estava vendo nos outros filmes. É muito diferente, né, de A Origem, né, O Confronto e A Guerra, que foram os 3 filmes que a gente teve antes. Esse filme aqui, ele realmente faz uma coisa que é nova. A gente não sente que a gente tá botando um play no filme e é tipo, Planeta dos Macacos fazendo a mesma coisa de sempre. Não, tá fazendo uma coisa completamente diferente, né, e inclusive eu acho que por ter esse ar, assim, mais diferente de aventura, esse filme ele não é tão focado assim em ficção científica como a gente teve, né, na trilogia, que tinha muito aquela coisa, né, da doença, do vírus. Óbvio que isso aqui continua tendo impacto, afinal de contas, as consequências do que aconteceu naquela trilogia, mas não fica essa discussão muito científica, né, fica uma coisa mais realmente cultural, né, e da natureza, e dos animais, das criaturas, e dos seres ali. Então é uma coisa que é um pouco mais menos científica e mais sentimental, né? Apesar de que a trilogia ela também era sentimental, mas eles tinham aquela coisa assim mais séria, né? Mais política, assim, a gente vê aos poucos o mundo dos humanos, né, sendo destruído. E aqui o mundo dos humanos basicamente já não existe assim da forma como era antes. Mas assim, é muito legal, gente, é muito, muito legal. Esse filme aqui, ele, inclusive, fazendo comparação com outros filmes de Planeta dos Macacos, eu acho que o mais próximo do que a gente vê aqui é realmente o filme original de 1968, se não me engano, e a sequência, né, de Volta ao Planeta dos Macacos, ali de 1971. Se eu não me engano, essa é a data do filme. Mas, enfim, é muito parecido com aqueles 2 primeiros. E eu amo muito isso porque eu acho os 2 primeiros filmes muito maravilhosos, né? E é uma vibe que a gente não tinha nos outros. Porque nos outros, no terceiro filme, né, a fuga do Planeta dos Macacos, como eu já contei pra vocês no outro vídeo, a gente vê o Cornelius e a Zira, eles vêm pro mundo dos humanos no passado, né? Então é prédio, não sei o que, aquela vida dos humanos, né? E é quando a gente tem o outro, né, o confronto não, a conquista, ele é mais ou menos igual à trilogia nova, né? Que a gente vai ver o César começando ali a revolução, mas também é cheio de humanos, cheio de prédio, enfim. Então fazia um tempo, né, desde a última vez que a franquia Planeta dos Macacos, ela foi tão verde. E ela foi tão macacau, sabe? É muito macaco aqui. E macacos falando, sabe? Macacos dialogando. Porque isso também é outra coisa, né? Na última trilogia, os macacos, eles estavam ficando inteligentes aos pouquinhos. Então, o César, ele conseguia falar, ele falava tudo, ele se comunicava. Mas os outros macacos, eles iam aprendendo aos poucos. Vários deles, eles falavam apenas usando linguagens de sinal, né? E nesse filme, eles continuam usando também linguagens de sinal, mas eles usam em momentos específicos, por exemplo, quando eles querem falar alguma coisa que é segredo. Eles querem falar uma coisa, mas eles não querem que os outros escutem. Aí eles continuam usando a linguagem de sinais. Mas, de modo geral, é todo mundo falando, né? Todos os macacos falando assim, e acaba realmente criando um ar mais de fantasia. Outra coisa também que eu acho bem interessante, né, gente, é a forma como esse filme, ele aborda os seres humanos, né? Aqui, como vocês podem ver no trailer, né, no pôster, a gente tem uma humana, que eu não vou dizer o nome dela, né, mas assim, essa humana, ela é muito interessante, gente, e ela traz, assim, uma trama com ela. Ela é uma personagem que é difícil de comentar sobre ela, porque eu acho que ela está envolvida em muitas reviravoltas e coisas mais chocantes que acontecem aqui dentro da história. Ela é uma personagem que ela tem elementos surpreendentes que ela tem pra trazer aqui. Então, realmente, não dá pra falar muito sobre ela. Mas a gente tem essa humana e eu acho ela muito fascinante. E eu gostei de uma coisa
que mais uma vez eu vou citar Avatar aqui, mas eu vou citar Avatar meio que de um jeito contrário. Eu sinto, né, que a relação dela com o macaco que a gente vê aqui, né, o Noah, o protagonista, é um pouco similar a uma coisa meio Jake Sully e Neytiri. Não necessariamente chega a ser um relacionamento romântico, apesar da gente saber, né, que nos filmes clássicos de Planeta dos Macacos havia ali uma tensão romântica, né, entre humanos e macacos. É uma coisa meio polêmica, mas isso existia, né, e era um conflito, assim, que eles tinham, porque eles eram de raças diferentes, mas eles estavam ali, né, meio que se atraindo um pelo outro por causa da consciência, né, da mente complexa que eles possuíam. Isso eu sinto que tem um pouquinho aqui, mas não chega a ser feito nos filmes clássicos e também não chega a ser de fato um romance. Mas eles têm ali, né, uma química, eles têm uma relação que é interessante. E eu acho que me lembra muito a relação do Jake e da Neytiri. Sendo que o que é que acontece? Essa humana, ela é como se fosse o Jake. Ela é a pessoa de fora que está chegando aqui nesse mundo que existe essa comunidade, né, que já era bem estabelecida e não sei o quê. É meio que isso. Sendo que, normalmente, nas histórias, como acontece no próprio Avatar, a gente sempre está vendo tudo sobre a perspectiva da pessoa que é de fora e se insere numa comunidade já estabelecida. Mas nesse filme, né, o protagonismo é do Noah, ou seja, da Neytiri. Então a gente vê a perspectiva da pessoa que faz parte de uma comunidade e ela observa esse ser estranho, esse ser de fora, chegando e entrando ali dentro dessa comunidade. Então é uma mudança de perspectiva muito interessante. E eu achei isso muito fascinante, né? Isso realmente é uma coisa legal, porque a gente meio que vê certas fórmulas, assim, certos estereótipos e é como se fosse, assim, coisas que se repetem realmente nas histórias que a gente acompanha, mas é tudo meio que desconstruído, porque agora a gente vai ver sobre uma perspectiva que é completamente diferente e eu acho que é muito, muito fascinante. Como vocês podem ver, né, gente, minhas opiniões sobre esse filme, elas são bastante positivas, né, de modo geral, porque realmente, assim, eu achei que foi muito incrível. O Wes Ball, ele fez um trabalho maravilhoso, né, na direção aqui. Esse filme é belíssimo, gente, ele é muito belíssimo. Quando eu falo pra vocês que as imagens, assim, da floresta, das coisas, me lembra muito, né, Senhor dos Anéis, Avatar, eu tô falando sério, é uma coisa, assim, muito linda mesmo, os efeitos são maravilhosos, né, a computação gráfica, toda a questão, né, da captura de movimentos dos personagens, é muito, muito incrível. E o roteiro, gente, eu também gosto muito, né? Essa coisa da aventura, essa coisa que é super sentimental, que explora uma cultura de um povo, sabe? É muito legal e realmente lembra muito a franquia Avatar. E isso meio que não é surpresa pra ninguém, né? Porque eu já cheguei a comentar com vocês no meu outro vídeo que eu falei da trilogia Reboot, né? Que as pessoas que ajudam James Cameron a fazer a franquia Avatar são as mesmas pessoas que estão fazendo esses filmes novos de Planeta dos Macacos, né? No caso, o Rick Jaffa e a Amanda Silver. Eles são um casal, né? De roteiristas e produtores. E foram eles que deram início, né? À trilogia Reboot do César que a gente acompanhou de Planeta dos Macacos. Eles, inclusive, né, eles produzem todos os filmes. Eles fizeram o roteiro do primeiro e do segundo. A partir do terceiro, eles ajudam a criar a história, mas eles não trabalham ativamente no roteiro. Por quê? Porque o James Cameron contratou eles para fazer Avatar. Então, essa dupla, né, do pessoal que fazia aqui Planeta dos Macacos, eles que fizeram o roteiro de Avatar 2 e 3 e também ajudaram um pouquinho no filme 4 e 5, mas o foco deles foi principalmente, né, no filme 2 e 3. E aí, nesse filme novo de Planeta dos Macacos, né, o Reinado, a gente vai ter o Josh Friedman. O Josh Friedman é o cara que está escrevendo o roteiro desse quarto filme de Planeta dos Macacos. Sendo que ele também é o cara que escreveu o roteiro do quarto filme de Avatar. Que, se vocês sabem bem, né, gente, é o filme que o James Cameron falou que vai chocar todo mundo, que é o melhor roteiro que ele já leu, que ele achou maravilhoso. Que quando ele enviou pra Disney, o povo da Disney só faltou cair pra trás, cair de costas, assim, chocado de quão bom era aquele roteiro, de quão bom ia ser esse filme. Pois é, aquele cara que escreveu esse filme maravilhoso de Avatar é quem faz o roteiro desse filme aqui. Então faz todo sentido, né, que a gente sinta essas semelhanças de vibe, assim, realmente tem muito a ver, tem muita conexão. Mas, porém, contudo, no entanto, apesar de eu achar que todo mundo é muito talentoso e eu ter gostado bastante do filme, tem sim um aspecto que eu não gostei e eu preciso agora conversar com vocês sobre isso. Basicamente, né, gente, esse filme, como vocês podem ver, o título, né, Planeta dos Macacos, O Reinado. E eu falei pra vocês que a gente vai ter essa figura do vilão, né, que ele é o próximo Caesar, e ele vai ter ali um reino dos macacos que ele fica pegando outros grupos de macaco e meio que escravizando ali pra fazer coisas que ele quer. Eu achei que essa parte do filme, infelizmente, foi a parte mais fraca do filme, especialmente o final, a conclusão. Eu achei que a história dele, desse reinado, do que esse cara estava fazendo, e ele como antagonista, foi uma coisa que o filme não aproveitou muito bem. Uma impressão que eu tive é que, assim, esse filme, ele deveria ser mais longo. E aí, a minha opinião, ela vai ser polêmica, porque eu já vi algumas pessoas falando por aí que acharam esse filme um pouco arrastado e que ele seria melhor se ele fosse um pouquinho mais curto. Esse filme tem 2 horas e meia.
E ele é basicamente assim, acho que ele é o filme mais longo de todos os filmes de Planeta dos Macacos, né? Planeta dos Macacos é uma franquia que os filmes não costumam ser muito longos, né? Se eu não me engano, assim, o primeiro filme, ele deve ter, tipo, 1 hora e 58 minutos, quase 2 horas. Mas aí todos os outros, né, da franquia clássica, eles têm entre 1 hora e meia e 1 hora e 40. Então é realmente bem curtinho. Na trilogia Reboot, a gente tem o filme A Origem, tendo 1 hora e 40 e pouco também. E aí, né, o Confronto e a Guerra são um pouquinho maiores. Eles têm, tipo, 2 horas e 5 minutos, 2 horas e 10 minutos. Mas esse aqui, com 2 horas e meia, ele realmente é o maior filme de todos. Então foi uma coisa que chocou muitas pessoas. Mas, na minha opinião, esse filme deveria ter sido ainda maior. Porque o que é que acontece? Eu acho que cada tipo de história, ela requer uma duração diferente. E para o estilo de história que estava sendo contado nos outros filmes de Planeta dos Macacos, eu acho que uma duração entre 1 hora e meia e 2 horas fazia sentido. Mas esse filme aqui, vocês podem ver que as comparações que eu faço são com filmes que são grandes e ambiciosos, né? Então, eu comparei aqui com Star Wars, eu comparei com O Senhor dos Anéis, eu comparei com Avatar. Então, a gente pode ver que são filmes que realmente eles costumam ser muito grandes, porque esse tipo de filme, assim, de jornada, que a gente vê um herói, que ele tá no lugar, e ele vai viajar, e ele vai para um outro lugar, e vai conhecer pessoas, e vai não sei o quê. Esse tipo de história, né, ela costuma ser uma coisa épica, que precisa realmente de mais tempo para funcionar. Eu acho que esse filme aqui, ele teria sido muito melhor se ele tivesse 3 horas de duração. E isso é uma opinião polêmica, mas realmente, gente, eu acredito muito, muito nisso. Porque eu sinto que o início do filme, ele tem, assim, uma velocidade, né? A forma como as coisas estão sendo apresentadas, o ritmo da história é absolutamente perfeito. Ele vai bem devagarinho, a gente vai conhecendo os personagens, vai conhecendo o ambiente, vai conhecendo cada coisa. Bem naquele mesmo ritmo de Avatar. Pensa em Avatar, o Caminho da Água, que a gente tem ali, né? O início, é o primeiro ato do filme de Avatar, o Caminho da Água, a gente estabelece como está esse mundo, né, 15 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme de Avatar. A gente tem mais ou menos a mesma coisa acontecendo no primeiro ato desse filme aqui. O que é que está acontecendo no mundo, né, nesse planeta dos macacos, depois, né, 300 anos depois da morte do César. Então essa primeira parte do filme mostra bastante disso pra gente, né, a primeira hora de filme. Aí a segunda hora de filme, em Avatar, a gente vê, por exemplo, né, a família Sully, eles vão viajar até encontrar os Metkayina, e eles vão conhecer os Metkayina, vão começar a descobrir ali como são as coisas, os costumes, eles vão começar a meio que ficarem imersos ali na cultura desse novo povo. Então, aqui nesse filme de Planeta dos Macacos, o Reinado, é como se fosse um momento que o Noah, ele vai sair de casa e ele vai partir nessa aventura. Quando ele parte na aventura, é que ele vai conhecer melhor essa personagem humana, é que ele vai conhecer também o Orangotango, que é um personagem que eu achei muito maravilhoso, gente, ele é muito interessante, eu achei que foi meu personagem favorito do filme, né? E aí ele tem várias aventuras ali na floresta, e isso seria a segunda hora de filme. Sendo que o que é que acontece? Num filme como Avatar, depois que a gente tem essas 2 horas sendo gastas com esse tipo de conteúdo, a gente depois ainda tem 1 hora para acabar o filme. E no caso de Avatar, a gente tem uma conclusão épica, aquela batalha na água, e aí tem a questão, né, do Neteia, não sei o quê, então tem os altos e baixos, a gente sofre, a gente tem todo um negócio assim épico, e o filme termina com 3 horas. Mas no caso desse filme aqui, Planeta dos Macacos, depois da gente ter aquelas 2 horas que são perfeitas, só sobra meia hora para acabar o filme. Então o filme, ele termina de um jeito que é muito corrido, sabe? E coisas e personagens e questionamentos e reflexões e confrontos que deveriam ser muito intensos, que deveriam ser muito emocionantes, que deveriam ter muito impacto, acabam soando assim, muito corridos, muito rápido. Você vê, tipo, acontece, mas às vezes não tem o impacto que deveria ter. Isso foi uma coisa que realmente me incomodou. Especialmente porque eu sinto que esse filme, ele tinha como ser assim, perfeito. Eu acho que é um filme que ele era quase nota 10 de 10. Sabe, era 10/10, negócio assim, filme 5 estrelas, eu estava amando muito. E aí, quando chegou no fim, eu falei, nossa, esse fim não foi bom. Esse foi um fim, mas também não digo que foi um fim horrível não, tá, gente? Só que é um filme, assim, que ele tinha tudo pra ser nota 10 e no fim eu acho que eu fico com a nota, assim, tipo, entre 8,5 e 9. O fim realmente me incomodou, porque ele ficou muito corrido. Eu achei que a questão do reinado e desse conflito, né, desse vilão, não foi bem resolvida. Eu achei que foi feito de uma forma, assim, muito corrida, muito acelerada, que não me agradou. Eu preferia que a conclusão, ela tivesse acontecido mais devagar e mais bem desenvolvida, como aconteceu as 2 primeiras horas de filme, ao invés de ser só aquela meia hora de um bando de coisa acontecendo. Outra coisa que me incomodou um pouquinho também nesse filme é que, assim, gente, a ideia, né, do Rick Jaffa e da Amanda Silver, né, junto agora com esse diretor, o Wes Ball e tudo mais, é que eles tinham pensado em fazer 9 filmes de Planeta dos Macacos, que seriam formados por 3 trilogias. Então a primeira trilogia é o que a gente já viu,
que é a origem, o confronto e a guerra. E agora a gente estaria acompanhando a segunda trilogia, e esse filme, O Reinado, seria o início de uma história que ia continuar no filme 5 e no filme 6. E depois de alguns anos, eles voltariam e fariam, né, o filme 7, 8 e 9. Sendo que essas histórias, né, elas meio que se bastariam. Então a gente tem uma trilogia, a trilogia fecha a história, você não precisa ter mais. Feito foi o final do filme A Guerra, né, que a gente já tem a conclusão do Caesar. Agora tem um novo capítulo se iniciando, né, e provavelmente quando a gente tiver um sexto filme, a história termina e você pode parar de ver por aí. Mas se continuar fazendo sucesso, se alguém tiver interesse, eles voltam e fazem mais 3 filmes com uma nova história, que provavelmente também vai se passar alguns séculos no futuro, né? Então essa é a ideia que eles têm. E isso é uma coisa, assim, que você percebe muito quando chega no final desse filme. Porque no final desse filme, eles começam a deixar um bando de ponta solta pra ter continuação. E isso é uma coisa que, por um lado, eu entendo, mas por outro lado me irrita. Por que me irrita? Eu vou explicar, gente. Porque, assim, se isso aqui fosse um filme da Marvel, eu não ia ligar. Por quê? Porque filme da Marvel a gente tem 300 milhões, a gente sabe que vai ter continuação. Sabe, a pessoa vai ver um filme da Marvel e aí tem tipo uma coisa que não se explica, tem uma cena pós-crédito e você, ano que vem tem um próximo filme. O próximo capítulo já está confirmado, né? E Star Wars, tipo, é impossível você ver um filme de Star Wars, tipo, uma trilogia de Star Wars que não tem continuação. Não importa quanto o pessoal fale mal de um filme de Star Wars na internet, a gente sabe que vai ter continuação e já é garantido. Mas no caso da franquia Planeta dos Macacos, eu achei que não foi uma boa decisão. Por quê? Porque essa é uma franquia, gente, como eu falei pra vocês, ela não costuma fazer muito sucesso de ter bilheterias astronômicas e gigantescas. Não é um filme assim, toda vez é 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Não é assim. Eles ganham pouco dinheiro. E aí a gente tá numa época que é pós-pandemia e faz 7 anos desde que teve o último filme de Planeta dos Macacos, né? Então, as chances desse filme não ser um sucesso gigantesco são muito grandes. É um filme que é maravilhoso. Eu recomendo que todo mundo veja no cinema. Mas a gente não pode negar que tem muitos filmes atualmente que estão flopando em Hollywood. E esse filme aqui, ele tem a chance de flopar. E aí, se ele flopar, eu odiei a forma como o filme deixa a gente no fim. Porque ele deixa a gente de um jeito, assim, que não é tipo um gancho. Não é um final, tipo, sei lá, o final de Duna parte 1. Porque aí realmente a gente tem uma história que tá contada pela metade. Não é isso. Mas a gente tem elementos novos sendo apresentados nos últimos, assim, 5 minutos de filme. E isso me irrita. Eu acho que coisa nova você tem que apresentar durante o filme e no fim você concluir. Depois que você já tem uma continuação confirmada, aí você faz gancho, você faz cliffhanger, você faz um fim que não termina, você deixa a pessoa louca pra ver o próximo filme que já tá confirmado no próximo ano. Mas no caso do Planeta dos Macacos, não tá confirmado o filme 5 e 6, então isso me deixa estressada. Por quê? Porque eu quero ver a continuação. Se tiver, eu acho que vai ser perfeito, porque esse filme aqui, ele realmente é um início de trilogia maravilhoso. Se a gente tiver essa trilogia dessa história do Noah, vai ser, gente, assim, eu já digo, uma das melhores trilogias do cinema atualmente, porque não tem tantos filmes novos assim atualmente rolando, com trilogias legais, com sagas legais existindo, né? E essa aqui, com certeza, ia ser uma das melhores. Né? Ia ser uma das exceções de filme assim que você vê e você fala, não, realmente, essa trilogia aqui vale a pena acompanhar, merece ter as continuações, sendo que a gente não sabe se vai ter. E eu achei que foi irresponsável. Eu acho que eles deveriam ter feito um final que tivesse uma conclusão que fosse satisfatória. E aí, se fizesse sucesso, aí eles vinham com o filme 5 e o filme 6. Mas eu achei que eles deixarem o público, né, com várias pontas soltas do jeito que eles deixaram, foi uma coisa que eu não gostei. Mas é claro, como eu falei, se tudo der certo, esse filme for um sucesso e a gente tiver mais 2 filmes, eu vou ficar muito feliz, porque vai ser uma trilogia incrível. Mas, gente, se o filme não fizer sucesso e a gente não tiver as continuações, eu vou ficar muito frustrada, porque o final disso aqui me deixa com vontade de ver mais. Então, basicamente, minha gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se vocês não entenderam minha mensagem ainda, a mensagem que eu quero passar é: corram pra ver esse filme no cinema, pelo amor de Deus, porque ele é muito bom e eu preciso que ele faça sucesso pra gente ter as continuações, gente. Eu preciso de Planeta dos Macacos, né, 5 e 6 dessa franquia aqui, Reboot. Mas é isso, né, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!